Oi, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade às enrascadas da manifestação. No vídeo passado a gente falou sobre quatro enrascadas e hoje vamos falar sobre mais quatro. Então, seja muito bem-vindo aqui no canal do Movimento AME. Se você ainda não se inscreveu, clica logo aqui embaixo para você continuar recebendo os vídeos que a gente está fazendo sobre as nossas atualizações, alinhamentos e ajustes que a gente foi fazendo nos últimos 3 anos em relação ao autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, especialmente no Teta Healing também. Então, vamos nessa? Vamos Vamos. direto ao ponto. Hoje a gente tem mais 4 importantes enrascadas para trazer para você, para que você possa sentir que você está manifestando desde um lugar de integridade, que às vezes a gente não está. E o que eu descobri ao longo desses últimos 3 anos é que, normalmente, a gente manifesta de um estado de escassez. O que significa esse estado de Uhum. escassez? A gente manifesta porque, em algum nível, a gente acredita que está faltando alguma coisa para a gente. Então, a gente sente que está faltando uma casa, que está faltando um emprego melhor, que está faltando mais dinheiro, que está faltando mais tempo, que está faltando amor, que está faltando suporte, que está faltando alegria, que está faltando diversão, que está faltando saúde, que está faltando encantamento. E aí, com base nessa sensação e sentimento de falta, a gente experimenta uma insatisfação, e essa insatisfação se torna a nossa gasolina para que a gente possa querer e desejar algo novo, diferente ou melhor do que aquilo que a gente está vivendo. E essa sensação de falta, esse sentimento de que está faltando alguma coisa para a gente, ele é a raiz de toda a nossa escassez. Porque se a gente parar para pensar num nível bem da existência humana, se tivesse de fato faltando alguma coisa para você aqui, você estava morto. Uhum. Né? Bem simples assim, estou falando da existência humana, não dos nossos condicionamentos, dos nossos desejos, não daquilo que a gente vai construindo a partir da nossa cultura, do nosso tempo, mas eu estou falando sobre a existência humana. Se você está vivo até hoje, é porque não te faltou de fato nada que era essencial para você estar vivo, desde o momento da sua concepção até agora. Então, em algum nível muito profundo, a gente já experimenta a completude e a plenitude, mas a nossa mente faz a gente acreditar que não, que faltou coisas para a gente no passado, que falta coisas para a gente no presente e que pode faltar coisas no futuro. Então, olhe lá, melhor começar a manifestar coisas agora, inclusive para se precaver de uma possível falta em algum momento futuro. Significa desse lugar é continuar perpetuando essa dinâmica, porque Uhum. sempre você vai experimentar a falta em alguma coisa, você vai estar sempre se sentindo insatisfeito em algum momento, você nunca vai conseguir estar profundamente contemplado, sabe, nutrido, se sentindo completamente amparado pela vida. Essa experiência não vai se tornar possível para você, que é sua força que move o seu motor, que move sua engrenagem, é a crença e o sentimento e a sensação de falta. Então, não é à toa que eu levei esses últimos 3 anos assim, muito mergulhada em olhar para as minhas feridas do passado que me fizeram acreditar que faltou coisas para mim. E muito consciente agora para os meus pensamentos quando eu me observo dizendo que está faltando alguma coisa para mim. E muito consciente na hora de manifestar e perguntar: essa manifestação ela vem de um lugar de falta? Porque é possível a gente encontrar um desejo que não venha da falta, mas Uhum. venha de um entusiasmo, de uma curiosidade, de uma força vital que atravessa a gente. Isso é possível, Uhum. mas para ser possível a gente vai ter que cuidar dessas feridas de falta do passado. Uhum. E é interessante a gente perceber que falta mesmo, muitas vezes é falta de si mesmo, né? Saudade de si, de sentir a si mesmo, de algo interior, de um emocional interior que faz com que essa pessoa saia buscando fora. Então, eu sinto falta, e aí, quando ela consegue aquilo que ela está querendo manifestar porque ela está em falta de algo, a sensação não muda. Ela continua experimentando a falta. Talvez você já tenha passado por isso, com alguma experiência sua, você quis muito alguma coisa, você manifestou aquilo, e a sensação de falta continuou, né? Porque é algo que está mais profundo, é algo que não está relacionado com o desejo em si, mas a gente vai buscando tapar esse buraco com coisas que realmente não vai.
não vai tapar o buraco e muitas vezes não vai nem te ajudar a você ter o que você realmente quer. E aí a gente pode entrar na segunda enrascada, que é o nosso eu sobrevivente, né? Nós temos na nossa mente uma camada chamada de eu sobrevivente, que é essa parte nossa que quer sobreviver, que é onde a gente, se a gente passou por medos, por traumas, né? Ou enfim, experimentamos de forma coletiva ou individual isso. Existe uma camada na nossa mente que quer garantir que a gente vai sobreviver, que a gente está seguro. Então, essa camada ela começa a também manifestar através dessa escassez, desse lugar que não só de escassez, mas de medo, de eu querer criar algo, ou eu preciso daquilo, porque ela quer garantir a segurança. Né? Que ela quer garantir que aquilo não vai acontecer. Né? Eu não quero tocar nessa ferida. O que que eu faço para não precisar tocar nessa ferida, mexer nesse trauma, olhar para o medo, mas é justamente o que ela precisa. Ela precisa, como o Manu estava falando antes, é a gente ir lá e tocar nesse medo, né? A gente abraçar essa situação, porque senão eu vou estar manifestando a partir do medo, né? Eu vou estar manifestando e não da minha real necessidade, da minha essência, mas de uma parte minha que está ali precisando de um acolhimento, está precisando de uma escuta, está precisando, senão ela vai querer criar algo que não é realmente o que ela precisa. Fazer aqui um parênteses, porque se a gente estivesse ainda manifestando de medos até que são reais, Uhum. da própria experiência da vida, né? Tenho medo porque estou aqui na frente de um abismo, não estou com equipamento de segurança. É até uma inteligência do meu corpo experimentar esse medo. Uhum. Mas 99% do medo que a gente sente hoje não tem nada a ver com essa força da vida. Tem a ver com medos que foram incutidos e inseridos na gente desde que a gente é pequenininho. Então, manifestar do eu sobrevivente é manifestar a partir da necessidade de você ter segurança baseada no medo que é irreal. Uhum. Posso dar um exemplo aqui do como que o meu eu sobrevivente se manifesta, né? Então, como eu venho de uma família que lá no passado passou por uma situação de miserabilidade e pobreza econômica, existia um medo muito profundo de não ter os recursos necessários para uma boa moradia, para educação, para alimentação. Eu nunca passei fome, mas os meus avós, sim. Então, desde muito pequena, o meu eu sobrevivente tinha um medo aterrorizante de experimentar qualquer tipo de privação. E aí eu recebi da minha ancestralidade o quê? Você quer ficar segura? Você quer ter garantia? Trabalhe feito jumenta, entendeu? Trabalhe feito jumenta da manhã até a noite, que isso vai lhe dar uma segurança. Mas 98% das minhas manifestações no início do meu processo estavam direcionadas a fazer mais trabalho, a garantir mais trabalho, a gerar mais trabalho, porque quem estava ali sendo ativado a escrever aquela lista não é minha alma, mas Uhum. era esse eu sobrevivente, esse alarme, essa sensação constante de que a vida é ameaçadora, eu não posso vacilar. O que é que eu posso fazer aqui para poder garantir que meu eu vai sobreviver? Na estrutura da minha família, era me tornar workaholic, era focar no trabalho, era colocar o trabalho no centro da minha vida e direcionar todos os meus recursos, inclusive de criação e criatividade, para garantir isso. E com você, Tati? Olha, comigo eu percebia muito medos, assim, por exemplo, de ser rejeitada, né? Medo de não ser vista. Então eu via como que o ego também estava ali junto para ajudar o meu eu sobrevivente a se posicionar de uma forma, porque eu queria me sentir pertencendo, eu queria me sentir vista, queria me sentir amada. Então, às vezes você entra nesse lugar de comparação, entra nesse lugar de competição, às vezes é sutil, às vezes não é claro, né? Porque às vezes o desejo consciente não é estar ali, mas em algum nível você se enrosca na vida, cai nessas enrascadas, porque no fundo eu quero me sentir segura, ali não quero ser rejeitada, né? Eu quero estar num lugar onde eu acredite que eu posso receber tudo isso. Então eu fui percebendo o quanto eu fui manifestando coisas, não só no trabalho, também como você comentou, para garantir a minha sobrevivência financeira, né? Esse desespero que às vezes a gente entra, mas também uma sobrevivência emocional, como eu precisava dessa nutrição emocional, que não estava conseguindo, que a gente já linka com a falta, que já linka com o sobrevivente, que eu estava ali dentro das minhas manifestações. Então, dentro dessas enrascadas, eu preciso cair em todas, e por isso que a gente está aqui também trazendo esses temas, né? E é importante a gente falar de algo que a Tati traz também, com bastante recorrência, que é
Quando a gente está nesse estado interno do eu sobrevivente, significa que a gente está motivado aqui por medos que são ilusórios, então a gente está no sistema de luta ou fuga. Né? A gente está adrenalizado, com muito cortisol. Normalmente esse estado, ele não é um estado favorável para a gente ter discernimento, nem muito menos expandir a consciência. Literalmente a ciência já prova que a gente fica mais burro, porque a gente joga o sangue que está no nosso cérebro, nas nossas vísceras, para os nossos músculos, para o nosso coração, para que a gente possa conseguir lutar ou realmente correr e fugir de onde a gente está. Então, quando a gente está nesse campo de medos ilusórios, desse estado de luta ou fuga, normalmente a gente não está alinhado com aquilo que é a verdade mais profunda do nosso ser. Então, fala mais, Tati, sobre a importância da gente olhar para esse eu sobrevivente, porque ele não permite a gente experimentar o relaxamento, que é de onde vem essas criações, né? Exatamente. Então, uma coisa que eu trago muito, assim, dos meus alunos diversas práticas, é a gente realmente cultivar o relaxamento, entender que o relaxamento é ali a chave para a gente não só ser mais saudável, mas a gente realizar mais, a gente crescer, né? A gente se expandir, porque quando nós estamos relaxados, é que o nosso sistema parasimpático é ativado dentro da gente, do nosso sistema nervoso. Então, tá tranquilo, eu não preciso fugir, não preciso lutar. Então, agora eu posso crescer. Então, eu posso aprender. Então, eu posso ir nessa evolução natural da vida, né? Que a gente quer nessa maturidade, Senão, eu preciso estar ali me protegendo. Então, a gente precisa ter um tempo para olhar para esses temas que a gente trouxe, mas também de colocar o relaxamento como prioridade. Né? Se eu quero criar a minha vida com mais alinhamento, eu preciso abrir espaço para o relaxamento. Eu preciso me conectar com o que realmente eu quero quando eu estou relaxada. Não posso estar ali na ansiedade, na preocupação, porque senão de onde vai vir, né? De onde está vindo? Então, para que eu possa ter essa conexão mais profunda, né? Existem muitas formas da gente cultivar esse relaxamento. Pode ser tema de um outro encontro, de um outro vídeo, mas o que a gente quer trazer é isso, né? Trocar esse estado de alerta, esse estado de luta e fuga, esse estado de sobrevivência para um estado relaxado, de entender que não falta nada, e a partir desse lugar de não falta nada, o que eu quero criar? E aí, vamos falar um pouco sobre os exemplos de casos de sobrevivência, porque eu recebo muitas pessoas, sabe, Tati, que elas entram aqui, elas estão no modo sobrevivência, e aí, quando elas estão no modo sobrevivência, a vida parece que tem, no máximo, duas ou três alternativas. E se uma não der certo e a outra não der certo, parece que tudo acabou, né? E a gente e o que eu mais percebo quando as pessoas entram nesse modo do eu sobrevivente é que elas ficam completamente cegas para os campos das infinitas possibilidades. A gente não consegue enxergar, às vezes, possibilidades que estão aqui na nossa cara, aqui, ó, porque a gente está tão no medo, está tão angustiado, adrenalizado, burro, com a nossa visão limitada aqui, que a ideia é ou eu tenho que fugir, ou eu tenho que atacar, que às vezes a resposta está aqui do lado e a gente não está vendo. E está do lado, e normalmente aquilo que a gente precisa já está no nosso caminho. Se a gente não está enxergando, muito provavelmente é porque você está ativado num estado mental e emocional que está deixando você limitado, cego, na verdade, para a vida, né? E sensações e crenças de não confiar na vida, né? Porque já não posso confiar na vida, muitas vezes você nem confia em você mesmo, que a gente precisa trabalhar essa relação. Então, a gente começa realmente a estar nesse estado de ameaça e de desconexão, porque se eu não consigo criar, né, se eu estou ali no desespero e eu não confio no que a vida está me trazendo, né, então fica complicado. Então, a gente realmente é esse convite da gente, cara, respira, né? Entender que eu acho que é isso, que até já entrando no próximo tema, né, que é o controle, né? Entender que a gente muitas vezes a gente quer controlar nossas manifestações, né? Eu quero controlar a forma, como, quando, e a gente vai vendo que esse controle é ilusório, né? O que eu posso, dentro de tudo isso que eu quero criar, qual que é a minha parcela mesmo, onde eu tenho esse domínio? É sobre mim mesmo, é sobre as minhas sensações, minhas percepções, né? Então, quando eu coloco esse controle, a gente precisa ficar atenta, porque isso é muito explorado, no tema da manifestação, o tema controle é um dos grandes que as pessoas falam, que você pode falar exatamente o que você quer, na hora que você quer, quando você quer.
E a gente sabe que as coisas não são bem assim, né? Existe, a vida ela tem o seu tempo, né? A vida tem a sua forma, enfim. Então a gente precisa, a gente colocar, acreditar que a gente tem o controle sobre algo que está fora da gente, né? Primeiro, eu acho que é esse ego inflado, né? Que se acha superior, que eu tenho um controle, eu posso manipular, eu posso dominar, né? Então, é a gente, peraí, mais para a humildade, entendendo que sim, que temos muito poder para criar, mas que onde cabe, né? Esse poder, essa expansão desse poder, né? Eu sou uma pessoa que tenho me dedicado cada vez mais ao estudo do padrão do controle, porque reconheço que sou uma pessoa que fui treinada para ter controle, que acreditei que controle é bom, que acreditei que controle é o caminho de eu me sentir mais segura, que controle é o que eu devo buscar. E quando encontrei as manifestações, encontrei um lugar maravilhoso que me dizia assim: tem um controle da sua vida nas suas mãos. Eu falei, pronto, para uma freak control person, para uma pessoa, né, viciada em controle, era tudo que eu queria ouvir é de que existe um caminho onde eu posso simplesmente controlar a minha vida e controlar o futuro. Falei, maravilhoso. Foi difícil para mim reconhecer mais recentemente que eu não estava manifestando, que na verdade eu estava procurando controlar meu futuro, controlar as coisas que vão acontecer comigo, como elas vão acontecer, quem vai chegar perto, quem devem ser as pessoas, quais as qualidades, as características que elas devem ter. Eu estava querendo, como se a gente estivesse, imagine, num jogo, num esporte, num jogo de futebol, e aí eu entro no campo e eu, porque, sei lá, eu tenho o controle, eu decido sozinha quais vai ser as regras do jogo de todo mundo, de como cada um deve se comportar, o que cada um deve fazer, quanto tempo deve levar para a bola chegar a mim. Eu achava que eu tinha esse tipo de controle, que meu controle era grande o suficiente para que eu pudesse definir eventos do mundo lá fora, ou seja, a própria vida está nas minhas, tá nas minhas mãos. E, e ficava muito claro, em determinado momento, que vem de um lugar de controle e não no lugar de entrega, e não no lugar de confiança plena na vida, e não no lugar de fluidez, que quando as coisas não aconteciam da maneira como eu achava que elas deviam acontecer na minha manifestação, isso não era muito agradável para mim. Eu experimentava frustração, eu experimentava irritação, eu experimentava dúvida, questionamento. Por quê? Porque, no fundo, eu não estava livre, eu não estava realmente entregue ao fluxo da vida. Então, eu acho que tem a manifestação que vem da nossa necessidade de controlar, e você vai encontrar por aí muitas pessoas dizendo é isso mesmo, tome a vida na sua própria mão. E quando a pessoa fala tome conta da sua própria vida, ela ainda acredita que sua própria vida significa controlar a vida dos outros, né? Porque ela quer que você defina quem vai ser sua alma gêmea, quem vai ser a pessoa que vai trabalhar com você, quem vai ser os seus clientes, quem vai ser os seus seguidores. Ela quer realmente controlar de alguma maneira esses eventos externos. Então, observa isso, porque ou a gente manifesta desse lugar de controle, ou a gente está manifestando num lugar de fluxo. Uhum, uhum. E quando a gente está manifestando no lugar de fluxo, a gente manifesta livre de qualquer garantia, consciente de que a gente não tem garantia nenhuma de que aquilo vai acontecer. A gente se coloca a serviço, coloca aberta e a gente vai testemunhar os efeitos, o impacto daquilo, que é uma combinação entre a Manu que existe agora, que pensa, que se emociona, que sente, que age, com esse conjunto infinito de rede de existências e vidas, como que a gente compõe tudo isso de forma sincrônica, como um grande cardume que consegue navegar nos oceanos juntos, protegendo e dando suporte à existência um do outro, né? Esse flow que leva a gente a experimentar uma sincronicidade, que aí seria inclusive as manifestações livres de tanto esforço. As manifestações livres de tanto esforço, elas acontecem porque elas vêm combinadas com essa sincronicidade que vem do flow. Uhum. Enquanto outras manifestações, quando vêm do lugar de controle, normalmente elas vêm recheadas de muito cansaço, exaustão e muito esforço. Isso, e esse controle vem justamente tanto do ego, tanto do eu sobrevivente desesperado em fazer alguma coisa. Então a gente percebe que não vem de um lugar de saúde interior, vem de um lugar de desequilíbrio interior, né? Porque o controle ele vai trazer muito para o individualismo, ele vai trazer muito para uma desconexão, como você falou, desse flow, desse fluxo. E quanto mais a gente vai experimentando, né? Porque assim,
Lembra também que a gente falou no outro vídeo, muitas vezes a gente quer ter, mas a gente não experimenta, não quer ser. Então, nesses 3 anos, a gente experimentou profundamente esse autoconhecimento, esse mergulhar em si mesma. Então, eu fui percebendo esse lugar. Qual que é o meu lugar dentro dessa manifestação? Como que eu posso soltar mesmo, né? A confiar na vida, não só na vida que chega, mas a vida que já está em mim, na minha vida, para confiar que a minha criação ela é natural. Eu não preciso ter uma mente que vai dizendo passo a passo ali o que eu vou fazer, né? Entender que essa é uma habilidade natural nossa, a gente cria a vida e confiar, inclusive quando as coisas não saem do jeito que eu quero, né? Então e isso realmente é um grande aprendizado, a gente entender quando as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer. Quem é esse que não quer, né? Quem é que não Primeiro, quer? primeiro de tudo, perguntar quem é esse que não quer essa realidade? É esse eu querendo controlar a vida? É esse ego ferido? É esse ser que está acreditando na falta? É essa pessoa desempoderada? Quem é esse? É o que quer chegar mais rápido? É o que quer ser melhor? É o que quer chegar em primeiro lugar? É o que quer ser validado, provado? Quem é esse que não está feliz e nem contente com o que está se manifestando? Quem é que está querendo tudo isso? Quem é que está querendo tudo isso, né? Isso leva a gente para o último, né? A última enrascada do dia de hoje, que é a gente pensar sobre o controle no tempo, que a gente está chamando dessa busca pelo imediatismo. E é muito triste de ver, sabe, Tati? Porque você entra na internet e você vai vendo que vídeos com milhões de visualizações e você vai ver lá o chamado, tá? Manifeste sua vida em 24 horas, atraia dinheiro em 7 dias, consiga que o universo traga tudo que você deseja agora, imediatamente. Você vai ficar assustado quão rápido vai ser as suas manifestações. E a gente vê que é justamente esses vídeos com esses chamados, com esses títulos, que mais atraem as pessoas a assistir. Então, a primeira coisa que eu me pergunto é por que a gente gosta de ser enganado, né? Que parte da gente é essa que quer se enganar, que quer se iludir, que quer acreditar numa pílula mágica, que acredita que o melhor e mais elevado é sempre um tempo acelerado e corrido. Por quê? Por que as coisas têm que ser para ontem? E isso, na verdade, mostra o quão desconectado a gente está da natureza, né? Porque se a gente observar a natureza ela tem o seu tempo das coisas, né? Você vê que o sol, ele está aí todos os dias, no mesmo horário, né? Lógico que tem uma variação durante o ano, mas é uma variação que vai aos poucos. Nós temos as estações, quando é verão, ainda bem. Imagina se no verão resolvesse ser inverno, aí o caos acontece. A gente sabe quando a gente quer mudar a ordem das coisas, quando a gente quer passar por cima, atropelar o tempo, o quanto isso pode ser desastroso, né? Então, a natureza, a nossa grande professora, ela está aí para mostrar que as coisas têm os seus ciclos, têm os seus ritmos. A gente pode criar muitas coisas, sim, mas elas vão ser saudáveis se estiver em sincronia com a natureza, sincronia com o tempo geral das coisas. Então, esse desespero em querer resolver agora e mudar agora é algo que está fora do nosso centro, né? A gente está fora do nosso centro quando a gente não aceita olhar para a vida que nós temos, né? Viver a vida que nós temos e buscar se resolver dentro dela, né? Como que eu quero criar dentro da realidade, né? Não querendo passar por cima, não querendo acreditar nessas ilusões, porque acaba que a gente aceita isso, a gente acaba acreditando porque a gente quer isso, essas pílulas mágicas, né? E a gente atropela o processo, né? E quando você atropela o processo, na maioria das vezes você não consegue aproveitar o processo, que me parece que está sendo cada vez mais prejudicada, porque agora a gente tem o celular, né? Então, com um clique a gente compra tudo, com um clique a gente faz tudo. Então, cada vez menos a gente tem a experiência, a sensação de que as coisas precisam de um tempo. Eu me lembro que antigamente, se eu queria fazer uma pesquisa sobre um tema, eu tinha que ir na enciclopédia, eu tinha que encontrar o tema na enciclopédia, eu tinha que ler, eu tinha que escrever. Hoje em dia, a criança entra na inteligência artificial, manda a inteligência artificial fazer atividade, a atividade está pronta em 8 segundos. Então, a gente está num momento cada vez mais perigoso de desconexão do ser humano
com o tempo e com o ritmo natural da vida, porque a tecnologia está imprimindo a gente uma realidade ilusória de que basta eu clicar que eu posso ter tudo aqui e agora. Então, isso é um sofrimento, porque se a gente não aceita o tempo, no lugar da gente aproveitar a jornada, ela se torna bastante sacrificante e sofrida. Isso. E a gente perde muita coisa porque a vida ela vai se comunicando com a gente também de forma simbólica, ela vai se comunicando de forma intuitiva. E se a gente está sempre acelerado, a gente não tem nem energia para assimilar e digerir essa informação que é mais sutil, que está se relacionando com a gente. Né? E nem de perceber, a gente não digere, não assimila, não percebe, porque a gente está sempre nessa correria. Então, eu acho que hoje a gente já falou sobre a falta, a manifestação da falta, a gente falou sobre o eu sobrevivente, sobre o controle e sobre o imediatismo, né? Então, eu sinto também de trazer aqui a importância da gente perceber que está relacionado com todos esses temas, de onde vem, né? Quais são as sementes? Essas sementes que eu quero plantar são sementes que vêm de dentro ou que vêm de fora? Né? A gente já falou no outro vídeo sobre a questão sobre o consumismo, né? Então, a gente precisa ter contato com o nosso interior para a gente perceber o que, que realmente a gente quer, né? Porque você quer plantar, você nasceu para plantar algo único, que só você pode plantar. Mas se você está pegando as sementes que vieram de fora e acreditando que são sementes suas, você não vai conseguir plantar o que você veio plantar, né? E o mundo precisa disso. Então, eu acredito que cada um de nós temos nossas sementes, a gente precisa ir lá, sabe, fazer peraí, deixa eu passar na peneira aqui, deixa eu decantar tudo dentro de mim para ver o que realmente veio de mim e o que veio da cultura, o que veio da minha família, né? Quais são as influências ali agora da rede social intensa que a gente passa, que somos sim influenciados. E dentro disso tudo, o que realmente eu quero? O que está em conexão com a minha alma? E observar que muitas vezes a nossa manifestação ela vem 100% da nossa mente, né? E Uhum. que nossa mente, de alguma forma, acredita que seria o melhor, essa mente que é treinada, programada e que está repleta de crenças limitantes. Então, tem muitas vezes que a mente quer algo, mas que se você pensar um pouquinho e sentir com o corpo a ideia que você está querendo realizar, às vezes o seu corpo vai te trazer um tipo de inteligência que é: tô cansado, eu não dou conta, não tenho energia para isso, agora não é o momento, agora o que eu preciso é outra coisa. Eu mesma, olhando as minhas manifestações, eu fui percebendo assim quanto que eu estava desalinhada quando escrevi aquilo, né? O quanto que eu não estava escutando com tanta profundidade, né? Que se eu olhasse para o meu corpo, ele ia falar, não, não dou conta disso. Não, não. E quando eu vejo as que não aconteceram, eu falo, nossa, ainda bem que não aconteceu. Ainda bem, universo, gratidão, porque realmente não estava alinhado. Naquele momento eu acreditava que eu precisava daquilo de qualquer jeito, o universo me traz isso. E eu falei, peraí, mas quando eu venho para mim, eu falo, não, não, não é isso. Então, é bom a gente olhar para a vida lá fora e a gente perceber de que ela não está separada de nós. Uhum. Então, o que que a gente tem que olhar, sabe? Ir profundo. E às vezes dar uma pausa, colocar um freio mesmo nessas listas de manifestação para que esses alinhamentos possam acontecer e quando vier uma ideia de algo para se realizar, de repente vir de um outro estado, sabe? De Uhum. mais abundância, de mais alinhamento, de mais firmeza, de mais entrega, Uhum. de mais autenticidade mesmo. Isso. Uma alegria, gente, poder estar produzindo esse conteúdo para vocês. A gente vai continuar aqui trazendo as nossas críticas, reflexões e aprofundamentos sobre temas que estão conectados ao autoconhecimento, ao Theta Healing também. E é sempre muito bom ouvir a opinião de vocês. Então, deixe nos comentários como que chegou essa aula para vocês, quais são as reflexões que dispararam a partir disso, como que você se sentir emocionalmente, se tem outras reflexões que a gente não trouxe, mas que você queira completar, se tem alguma pergunta que você queira fazer para a gente poder também se aprofundar, e assim a gente vai construindo esse conteúdo todo mundo junto aqui na Família AME. Isso. E aí você pode também trazer essa reflexão, né? Se eu pudesse criar a partir da minha alma, né? Se minha alma fosse criar algo, o que que ela ia criar? O que que ela gostaria de criar, né? Uma alma que não está separada de todo o planeta. Isso. Uma alma integrada, uma alma que está no fluxo,
que confia na vida, que Que respeita a vida. porque sabe que é parte da vida e não separada dela, é parte desse grande organismo e não separado dele. Uhum, uhum. E vai se acolhendo no processo, né? Vai integrando, porque também estamos crescendo juntos, né? A gente está amadurecendo juntos, então a gente não é para tipo, ah, eu fiz errado, tipo, não, peraí, respira, acolhe, e aí a gente vai sempre com muito amor, né? Afinal de contas, a gente está usando não, somos essa energia, né? Do amor incondicional e a energia que movimenta tudo. Ju, a gente fica Uhum. muito feliz pela presença, se você assistiu aqui até o final. Se esse conteúdo pode interessar outras pessoas, compartilha também, e assim a gente vai frutificando e espalhando essa mensagem de amor para mais pessoas. Uhum. Então, grande beijo, pessoal, e até breve. Até breve, até mais. Tchau, tchau.